Bom dia aí quem está entrando agora. Caso alguém esteja aí na sala de espera e não perceba, podem me avisar. A sala de hoje, gente, vai ser focada em solos e estrutura geológica, tá? E a gente vai focar aí principalmente no Brasil. Se der tempo, a gente começa a falar também de relevo. Eu acho que não vai dar tempo, mas se der tempo, a gente começa. Se não, a gente deixa relevo para a próxima aula e depois para ir para hidrografia. Aí a gente vai ter fechado aí grande parte aí. Depois de hoje, módulos 1 e 2 vão estar praticamente finalizados. São módulos que demoram mais tempo mesmo. Os próximos vocês vão ver que vão ser mais fáceis. Isso estou falando em relação ao livro aqui de vocês, tá? O livro 1. E, bom, vamos lá, gente. Solos é um conteúdo que, em geral, as pessoas dão menos importância do que deveriam aos solos aí no nosso cotidiano. E aí, ó, eu separei aqui algo que, olha como, gente, todas as áreas da geografia se contatam de uma maneira incrível e maravilhosa, gente. Aqui está escrito em inglês, né? Mas basicamente está escrito assim. Nós temos aqui 6 mapas, eles não têm a legendinha bonitinha, mas a gente consegue ir deduzindo algumas coisas e, claro, dá para ir atrás de cada uma dessas informações. Basicamente, começa com um mapa. Colocando aqui, ó, lá no estado do Alabama, né, no sul dos Estados Unidos, o primeiro mapa mostrando aí uma faixa de sedimentos cretáceos, né, ou seja, uma faixa ali de terreno sedimentar que deu origem, no segundo mapa, e mostra a um solo, né, de terra preta. Como a gente vai ver, terra preta geralmente é sinal de terra fértil, tá? E nesse caso ela é uma terra fértil, né? O solo aí conhecido como prairie, né, nesse caso. Aí você tem um mapa de 97 com tamanho médio de fazendas. Não tem a legenda, mas dá para deduzir que em vermelho são as maiores fazendas, que é onde tem as terras mais férteis. Isso de 97. Aí um mapa de 1860 com a população negra do estado do Alabama. Depois, 2010, população população escravizada em 1860, população negra do Alabama em 2010 e resultados eleitorais de 2020, né? Com o azulzinho aí, Biden e vermelho Trump. Tudo começando na faixa de sedimentos cretáceos. Claro, precisaria estudar isso aqui muito profundamente para não correr o risco de fazer uma correlação, trazendo causalidade que pode não existir, pode ser só uma coincidência, né? Mas aqui, assim, ó, tem muito indício de que pode ser que realmente tenha uma correlação direta. Olha como, né, quando a gente geografiza o nosso olhar, a gente consegue conectar aí essas dinâmicas aí de objetos e de ações. E olha como pode ter 1 bilhão de motivos diferentes para a gente entender melhor sobre os nossos solos, sobre a formação das nossas rochas, né? Enfim, olha como aparentemente, quando a gente estuda a geosfera, camadas da Terra, tem nada a ver com política ou geografia econômica, né? Tem muito a ver, gente. E a gente vai ver isso bastante aqui hoje. Dando tempo, eu acho que vai dar, a gente vai falar de recursos minerais também. Perguntando aqui se tem slides, a Bia tem. Eu só vou demorar um pouquinho para mandar, não demorar, né? Mas eu ainda não mandei, que vai depender um pouquinho de até onde a gente vai na aula de hoje. Aí eu mando certinho considerando a aula de hoje, tá? Queria mostrar isso aqui para vocês também, só para a gente ter uma noção. Até eu ver essa imagem, eu confesso que eu não tinha essa noção espacial tão clara. Gente, ó, se a gente conta os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal, é isso aqui que dá mais ou menos o total de toda a superfície da Terra coberta de concreto, né? E esse pedacinho aqui em cima, que seria o Sergipe, seria o total do Brasil coberto de concreto. Interessante, né? Mas isso mais curiosidade. Bom, deixa eu vir aqui então para os nossos slides. Eles estão um pouquinho diferentes hoje, mas estão bem organizadinhos. Espera que alguém fez uma pergunta aqui. Tá.
Bom, eu já abro aqui a pergunta. Então, gente, a gente vai falar... Esse material aqui, ele está contendo também formas de relevo e relevo brasileiro, mas se a gente nem chegar a começar a falar disso hoje, eu vou tirar os últimos slides e deixar para a próxima aula, tá bom? Então, primeira coisa, gente, nas páginas aí, finzinho da página 15 de vocês e início da 16, deixa eu colocar o livro aqui digital na tela. Então, gente, no livro aí de vocês, no módulo 2, lá, ó, nas páginas finzinho da 15, ó, a gente tem aqui, a gente vai voltar aqui ainda, tá? Mas vamos começar pelos solos. Finzinho da 15 está falando aí dos solos, e na 16 também, tá bom? E a gente vai falar um pouco aí dos temas que estão aí colocados. Antes disso, vamos ver aqui um minutinho o nosso glorioso Gilberto Gil falando um pouquinho sobre solos. Tá? Uma campanha aqui muito legal. Eu sou o solo. Eu estou nos morros e nos vales, nas fazendas e nos pomares. Sem mim, os humanos não conseguiriam existir. Mas vocês me tratam como sujeira. Vocês percebem que eu sou apenas uma fina camada de pele neste planeta? E que, na verdade, eu estou vivo, cheio de organismos e nutrientes que ajudam a produzir a sua comida? Mas eu estou degradado, dolorido, envenenado, doente, por sua causa. Você me fez desaparecer para menos da metade do que eu era há pouco mais de 100 anos. Você está prestando atenção? Eu estou virando poeira. Então talvez você pudesse me tratar com um pouco mais de respeito. Eu imagino que você ainda queira comer, certo? Isso é uma campanha bem legal, que tem vários artistas incorporando vários entes da natureza, né? Então tem Rodrigo Santoro é o oceano, Lenine é o céu, e aí o Gilberto Gil, no caso, falando como o solo, mas tem vários outros, é uma campanha aqui da ONG Conservação Internacional. Bom, gente, vamos falar então um pouco sobre a formação dos solos, como é que eles se formam. Vocês já estudaram esse tema? Vocês sabiam que esse é um tema importante? Formação dos solos ou algo que passava despercebido para vocês? Senão a gente vai aqui entender tudo de solos hoje aqui também, não tem problema. Separei uma série de materiais interessantes. E a gente tem que entender que a formação do solo é algo muito complexo e que demora muito tempo para acontecer, muito tempo mesmo, tá? Então, eu vou deixar aqui sem som, só para a gente aproveitar as imagens aqui dessa produção. Então, gente, é muito importante a gente ter em mente, né, que o solo, né, ó, essa garotinha aqui, quando ela fala, é muito interessante, mas não é dela que, não é nela que eu vou me focar mais, e sim nessa parte aqui, ó. Como ele começa a se formar, tá? Então, gente, deixa eu tirar a faixinha daqui. Gente, a formação do solo demora
literalmente milhões de anos para ocorrer, principalmente para se formar vários metros e, sobretudo, quilômetros. Tá? Para formar alguns centímetros já demora alguns séculos. Né? Então, um processo que demora muito para acontecer. Como a gente já sabe, a Terra era aquela bola incandescente, magmática, depois começou a virar rocha no entorno, e aí, com a ação de elementos da natureza, essa rocha, né, que dominava quase que 100% da crosta, ela foi se desgastando, ela vai se desgastando com o tempo. A camada de rocha ela vai ficando restrita, né, com grandes, né, fragmentos de fato de rocha. Em grande parte do planeta, isso vai descendo, porque a parte de cima vai se desgastando. Tá? Então, e como é que ela vai se desgastando? Né? Sobretudo com a ação dos nossos agentes externos do relevo. Tá? Chuva, água, vento, ação orgânica, ação do ser humano, inclusive, vai desgastando esse solo, ele vai se fragmentando, e aí que vai surgir os elementos que a gente conhece como terra, como areia e outros que vão surgindo do que a gente chama de rocha original. Já lembrando, gente, no livro de vocês não estava falando isso, mas a gente, esse termo rocha original ou rocha mãe é muito importante. Tá? É a rocha que deu origem a um determinado solo. Né? E essas rochas vão mudar de acordo com o espaço em que elas estão. Então, ó, atenção ao conceito de rocha original, que por vezes aparece como rocha mãe. Tá? E todo solo, gente, ele vai ser preenchido por uma série de elementos. Ele vai ter água, ele vai ter ar, ele vai ter minerais. Né? O que vai mudando é a proporção de cada elemento que tem, dependendo do solo que a gente está estudando. Mas todos eles têm muitos elementos distintos. Se fosse só rocha, gente, não tinha como crescer planta. Tá? A gente já vai ver isso melhor. Isso vai mudando a porosidade, tá? O modo de absorver água ou de não absorver água, o modo de absorver nutrientes ou não absorver nutrientes, tudo isso vai mudando, tá? E não é porque virou solo que virou fértil também, depende de muitas coisas. E aí vão se formando camadas, ou melhor, nós, como seres humanos limitados, a gente tem que separar esse espaço em camadas para a gente poder entendê-lo. Quer dizer que, ó, passou desse milímetro para o outro, mudou tanto assim mesmo, só em 1 milímetro? Não. Como muita coisa em geografia, que a gente também tem transições. Mas em solo, a gente não precisa prestar muita atenção nas transições, mas sim em cada camada mesmo. E aí, conforme o solo vai se tornando mais maduro, gente, ele vai se tornando mais complexo, ele vai adquirindo mais camadas. Solos mais recentes não tem tantas camadas, tá? Ou às vezes pode ter só rocha também ali onde a gente está pisando, pode acontecer, tá? Mas muitas coisas vão influenciando aí. E aí, gente, vão se formando, aí é que vão se formando determinados elementos. Então, por exemplo, a areia. Existe uma definição técnica de alguns componentes de solo. Então, areia, um grão de areia, para ser considerado um grão de areia, tá aí. Ó. Vocês não têm que saber isso de cor, tá, gente? Só para vocês saberem que tem uma medida técnica. No Brasil, isso aí é definido, acredite se quiser, pela ABNT. A mesma que define a teclado do computador, é a que define isso daí também. A areia tem entre 2 e 0,05 milímetros. Tá? O grão de areia é maior do que o de silt, por exemplo, que é um grão mais intermediário. Mas é menor que o da argila. A gente vai ver umas comparações depois. Tá? Então, por exemplo, o grão de argila, gente, ele é muito menor que o grão de areia. Tá? Muito menor. Aqui, ó, areia. A areia é maior que o nosso grão de argila. Tá? Só que o grão de argila ele cola, até por ele ser bem menor, ele fica com pouco espaço entre cada grão. Tá? E por isso que é um solo quase que totalmente argiloso. Se ele não tiver o humus, que a gente já vai ver daqui a pouco, ele também não consegue ficar muito fértil, porque ele fica completamente alagado e empoçado. Tá? Mas o grão ele é menor que o da argila. E entre eles a gente tem o grão de silt. Tá? É um grão intermediário entre a areia e a argila.
Tá? Então, por isso a gente tem solos arenosos, siltosos e argilosos. Tá? Aí aqui, ó. E a gente ainda tem o humus. Humus, gente, muitas vezes, humus de minhoca. Não, humus de minhoca é humus de minhoca. Quando a gente fala só humus, o humus é um conjunto aí de matéria orgânica, que vai sendo decomposto ali no solo, tá? E pode ter também o humus de minhoca. A minhoca ela vai se alimentando aí desse humus e vai soltando depois o humus dela. Isso é que dá maior fertilidade para o solo, tá? Um solo puramente ali de argila que tem quase nada de humus, ele não vai ser fértil, nem o siltoso e o arenoso muito menos ainda. A gente vai ver que o arenoso, muito arenoso, ele nem consegue armazenar humus, muito menos água, tá? Então, ó, e aí e os solos, como a gente vai ver aí, e depois tem outros materiais aí complementares, para vocês estudarem mais. O ar é um componente importante também do solo, tá? E aí depende muito da porosidade desse solo, quanto de ar que vai ter ali, o quanto é que ele vai passar ali pelos espaços, pelas ranhuras, tudo bem? Pois bem, a argila, assim como a matéria orgânica, o humus, né, mas principalmente a matéria orgânica, o humus, conseguem liberar nutrientes para o solo, coisa que só a rocha ali, totalmente sólida, totalmente um pedregulho ali, é mais difícil, né? A planta não vai conseguir penetrar uma raiz dentro de uma rocha, é muito mais difícil. Dar uma rocha, uma coisa só, né? Fica muito mais difícil. Agora, num solo em que tem espaço entre os grãos, aí a raiz consegue penetrar. E claro, as raízes também vão atuando nisso. Elas também vão amaciando esse solo. Lembra que eu falei para vocês que em muitos lugares as pessoas começam plantando mandioca. Mandioca demora para crescer, mas ela vai arrebentando tudo ali no subsolo, tá? A gente vai ver o que é subsolo já já também. É simples, subsolo nem é tão complicado assim. E aí as raízes acabam absorvendo nutrientes como esses que estão aí na tela. Tá? Alguns dos mais presentes do solo e dos mais importantes para o crescimento dos vegetais. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e o enxofre. Coisas que vocês estudam aí também, né? Acabam vendo em biologia, enfim. E aí, gente, a gente vai ver agora o tal do perfil do solo, tá? Essas camadas que vão se formando. Gente, no livro de vocês, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para o livro. Tem uma divisão clássica aí. Eu que me confundi com humus, que é pasta de grão de bico. Exato, a galera mistura humus com humus. Não, não confundam. E pelo amor de Deus, pedra não, gente, rocha. Senão os geólogos ficam loucos. Deixa eu voltar aqui no livro. Então, gente, o livro de vocês tem um perfil de solos bem clássico aí, né? Horizonte O, horizonte A, horizonte E, horizonte B, C e R. Ok. Nossa, mas como é que a gente vai entender isso daí? Tá? Por que tem uns que é ABC, tem outros que não, tudo mais? Vamos lá, gente. Primeiro, não é todo solo que tem todas essas camadas. Isso aqui é um solo maduro, bem complexo, que consegue ter todas essas camadas. Mas tem lugar que você pode pisar, gente, que nem se formou solo. Então só tem o R, só tem rocha, por exemplo. Ou então formou o A e o R, mas não tem outros. E isso vai definindo aí vários tipos de solos. A gente não tem que saber todos eles. Já adianto para vocês que o mais importante é o latossolo, é o que a gente tem na maior parte do território brasileiro, tá? Quando a gente fala aqui em classificação e características dos principais solos do Brasil, tá? Nesse trecho que tem latossolos, argissolos, litossolos e verdissolos. E para falar bem real para vocês, tem muito mais solos do que isso. Muito, 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 muito mais. Só para vocês terem uma noção aqui, ó. Não se assustem, porque vocês não têm que, para vestibular, saber tudo isso. Mas, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê a imagem dos nossos solos aqui? Ó,
Parem, sim, gente. O negócio dá uma assustada. Mas vocês não têm que saber isso de cor. Só isso aí de solos no Brasil, gente. Mapa de solos do Brasil. E aí, vamos decorar isso aí, gente? Não precisa, tá? Não precisa saber todos esses assim, ó. Tá vendo que tem alguns aí mais predominantes, tem muito rosa aí, né? Mas fiquem tranquilos, vocês não têm que saber tudo isso daí não, misericórdia, né? Vai, deixa. O mais importante para vocês saberem é o latossol, tá? Mas, ó, vamos voltar aqui no livro um pouquinho. Até para vocês já saberem o que é o latossolo, mas depois eu vou mostrar aqui alguns materiais. Latossolo, gente, são solos bem complexos. Faz parte desses solos aqui que tem bastante camadas, tá? Ele já é bem consolidado. Compõe aí mais de 50% do Brasil. Esses solos são profundos, porosos, ou seja, a água, as raízes, elas conseguem penetrar bem. Bem drenados, então eles não são tão argilosos, né? Não fica tão empoçado como num solo que é muito argiloso, né? Como um argissolo, né? Bem permeável. Então, ó, porosos, tem espaço entre os grãos, as raízes passam com facilidade, os nutrientes. Permeáveis, gente, permeável, muito entre aspas, é como se a gente estivesse falando da porosidade, mas especificamente em relação à passagem de água, tá? Poroso a gente está falando em relação à passagem de qualquer substância ali. Permeável a gente está falando de água, tá? Então, lotossolos, mesmo quando eles são bem argilosos, eles são aí solos mais complexos, né? Então, eles também vão ter bastante composição orgânica, tem até areia, rochas, tá? Eles são de fácil manejo, só que o que acontece, tudo ali passa e tudo mais, dá para trabalhar bem nesse solo, só que ele precisa ser muito fertilizado. Então, quem trabalha com agricultura no latossolo precisa ali agir muito diretamente nele. Mas é um solo que permite isso. Não é que nem você ficar lá irrigando e fertilizando uma areia que não vai dar em nada. Não, o latossolo ele consegue segurar essas substâncias, elas não vão embora. Tá? Esse é o mais importante dos solos, para vocês lembrarem. Agora, voltando para as nossas camadas, gente. Tenha em mente um pouco essa ordem. Tem uma ordem aí, ABC. Só que aí tem alguns outros elementos que vão compondo aí também, tá? Vamos já falar um pouquinho mais do A, B e C, mas lembrando aqui já para facilitar. Horizonte O, lembra de orgânico, por isso que é O. É um horizonte com predominância de restos orgânicos. É aquela camadinha fina bem lá em cima do solo, onde pode estar assim, bem fertilizado, com restos orgânicos recentes. Não é que nem lá um petróleo, um carvão que estão lá há quilômetros no subsolo. Não, são restos orgânicos recentes, tá? Formam a camada aí O. Tudo bem? Camada R, essa aqui embaixo. Só lembra de rocha, gente. R de rocha. Simples assim, tá? Ela é a última, não tem aqui uma graduação entre solo mais fragmentado, desgastado, até que ele vai virando mais rochoso, até que você tem uma rocha. Rocha consolidada, tá? E ela pode aqui ser, geralmente, na maior parte das vezes, ela acaba sendo também a rocha que deu origem a esse solo, ou rocha-mãe. Mas isso só pode ser determinado com muitos estudos, tá? Porque são milhões de anos que se passam aí, muita coisa pode acontecer. Tá? E o horizonte E é o mais assim, fixe um pouco mais nesse, porque o O e o R eu acho que é mais fácil, né, de memorizar, até pela letra. E, lembrem-se dessa, parece um detalhe, mas não é. Horizonte de cores claras. Lembre-se que ele é um horizonte de cores claras e que se ele aparece, ele sempre estará sempre o A e o B. Aí como está no livro de vocês, tá? Mas não é todo solo que tem isso, tá? Por que que ele tem um horizonte de cores claras e tudo mais? Ele, né, é muito conectado aqui com a camada A, só que ela foi lixiviada, ela sofreu a lixiviação. Lembra, gente? Águas percolantes, as águas aí que vão penetrando aí nesse solo,
e que acabam levando certos elementos químicos ou dissolvendo, tá? São, então, na lixiviação, o que acaba indo embora, gente? Os minerais hidrossolúveis, aqueles que se dissolvem na água. Tem mineral que continua lá, que a água não consegue levar. Tudo bem? Só para lembrar do conceito aí da lixiviação. E aí, quando isso acontece, a gente tem uma camada aí entre a A e a B, que a gente chama de camada E, um horizonte de cores mais claras. Tudo bem? E aí, gente, A, B e C não tem, assim, muito segredo, tá? Qual é a diferença entre eles? Basicamente, né, a gente tem o A, o B vai estar mais embaixo, o C mais ainda. Muito bem. O A, gente, é um horizonte, né, mineral mais escurecido, então se tiver um horizonte O, geralmente o A vai estar mais escuro que ele. O E, como a gente já viu, é mais claro que o A. Nesse caso, por quê? Por conta de elementos que a camada E perdeu, como a argila. Tá? A argila lá não é bem escura, então quando a camada A perde argila, muita argila, né? E acaba tendo essa faixa intermediária entre a faixa B, por isso que a faixa E é aquela mais clara. Tudo bem? Então, na faixa A aqui, ela tem argila e muita matéria orgânica que ajuda também a escurecer. Tudo bem? A E, né? Essa intermediária, que a gente já viu. B. Aqui tem muita acumulação dos materiais que se soltaram nas camadas superiores. Tá? Principalmente do quê? Daquelas argilas. Tá? Então, a B ela vai ser mais escura que a camada E, e além disso, ela vai ser também mais avermelhada por conta aqui desses elementos químicos que estão aqui. Tá? E C já é um horizonte constituído por material não consolidado. Então, ele é bem rochoso aqui na C. A camada C, gente, é algo que está entre rocha consolidada e as camadas mais complexas ali do solo. A camada que está com muita rocha misturada lá no subsolo, né? A gente chama aí de horizonte C. Tá? Vamos ver um materialzinho aqui sobre isso agora. Qualquer coisa vocês vão parando aí e vão perguntando, tá? Gente, a formação, camadas do solo, não tem muito segredo, é isso que vocês viram até agora, o básico. Mas a gente vai ver aqui com um pouquinho mais riqueza de imagens. Aliás, não, pera, esse aqui a gente já viu, aliás, desculpa, gente, é o outro aqui. Então, gente, aqui é bom para a gente ter uma definição de solo simples, tá? Gente, o solo, ele é como a gente já viu, como o Gilberto Gil falou, né? Ele é como se fosse uma pele da Terra. Se a crosta, gente, se a gente for comparar com o resto do planeta, a crosta seria mais fina que a casca do ovo. O solo é mais fino ainda, tá? E é um recurso essencial para a vida do planeta, assim como ar, água, o solar, né? E todos os minerais. E a gente vai perdendo esse solo com o tempo, né? E aí, o solo é a parte mais externa da nossa crosta, ou litosfera, né? Que a gente vê que é um pouquinho maior, tá? Então, aquilo que a gente está acostumado a chamar de solo, né? Basicamente, a gente fala muito solo, 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 a gente não sabe muito bem o que é. Não tem muito segredo, é essa camada mais externa aí, com essas rochas aí que já foram desgastadas, tá? E aqui um modo de classificar, antes de entrar em camadas A, B, C, D, E, como eu falei para vocês, gente, ó, rocha matriz ou rocha mãe, mas como disse para vocês, por vezes pode ter uma camada aqui superior que não foi originada dessa rocha aqui matriz ou rocha mãe. Podem ser de elementos que vieram de outros lugares, beleza? Mas nem por isso a gente deixa de ter essa rocha aqui, ó. Você viu que como ela é chamada de vários nomes? Rocha consolidada, rocha matriz, rocha mãe, tá? Os materiais usam vários tipos de nome.
além de solo e subsolo. Subsolo é meio difícil, só para vocês não se confundirem, gente, tudo isso está no conteúdo de solos, tudo bem? Então, dificilmente vocês vão ter que ficar definindo o que é solo e subsolo. Não se preocupem muito com isso, tá? A gente está falando do solo, essa camada aí que vem aí superior aí à rocha consolidada, tá bom? Mas, de acordo com essa classificação, em vez, né, é uma classificação mais simples, né, para apresentar para as pessoas assim, mais leigas, que em vez de botar em todas aquelas camadas A, B, C, D e E, põe só em solo, como essa camada mais superficial, subsolo a mais profunda. Mas não se confundam, tá? Uma divisão mais técnica e mais própria para vestibular é aquela que a gente viu aí, tá? Com as letras, tá? E aí, ó, sempre tudo solo, ele vai ser aqui muito complexo, muitas camadas, e é por isso que dá para ocorrer o crescimento das plantas, tá? Felipe, pode falar. Oi, professor, bom dia. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A Uhum. primeira é que eu quero saber se, quando você trata de solo, tem alguma relação com a matéria que você deu anterior, de agente geológico. Opa, sim, muito, bastante. Aqui a gente está em geologia, tá? Estamos no grande mundo da geologia aqui. Lembra, a gente está estudando a geosfera. Geosfera é o quê? Chão para baixo, tá? É quando a gente está falando do nosso planeta e não está levando em consideração a atmosfera. Geosfera. Hoje a gente está estudando essa camada mais superficial. A gente está estudando uma das camadas. A gente está estudando a crosta, a parte mais superficial da crosta, ou litosfera. Entendi. E eu queria saber se essa rocha consolidada, que Uhum, é a partir da imagem que tem na apostila, uhum. dá para entender ela como rocha-mãe, ou não? Pode A sim, rocha matriz. tá? Pode sim. Ela é, como eu falei para vocês, né? O legal de a gente observar vários materiais é a gente estar preparado, né? Para quando for aparecer uma questão, podem aparecer vários nomes. Não vai aparecer todos, né? Muito raro isso. Então, exatamente, Felipe, rocha consolidada você pode lê-la também com rocha matriz ou rocha mãe ou rocha original. Só não pode se confundir com o seguinte: nem tudo que está aqui no solo, aqui em cima, foi originado desta rocha, principalmente em áreas mais sedimentares. Por quê? Que vem coisas de outras partes aí do planeta, que vem parar aí nesse espaço. Tá? Por isso que muitos autores, na hora de pôr camada por camada, ali, como está no livro, preferem pôr só rocha consolidada, para não trazer essa confusão. Né? Mas eu diria que o nome mais usado de todos na geografia são dois, né? Ou rocha matriz ou rocha mãe. Eles são mais usados do que rocha consolidada, tá bom? Mas é a mesma coisa. Aí aqui, gente, eu não vou nem aqui me ater muito aqui, porque aqui é como eu falei para vocês, uma definição que é mais simples, né? Seria essa parte intermediária entre rocha, né, e solo mais formadinho, mais fragmentado. Mas para o nosso vestibular, lembrem-se das camadas lá com as letras, tá? E aí, rocha matriz, né? Então, lá, são essas rochas inteiras, estão abaixo do que seria, então, esse subsolo, né? Das camadas intermediárias, dão origem a ele e ao solo. Como eu falei, com a ajuda de elementos que vêm de outros lugares e a ajuda dos agentes externos do relevo também, os que atuam lá na superfície. E aí, gente, nós temos aí três principais, tem um quarto, né, que seria o solo aí feito do silt, tá? Então, por vezes, colocam 3 ou 4. A gente vai ver aí novamente. Aqui, nessa classificação aí, a gente está vendo aqui, ó, 3 principais tipos de solo. O arenoso, feito de quê? Areia. Argiloso, naquele... Gente, todos esses solos, a maioria deles, pode ter vários desses componentes. A questão é o que predomina, tá? Solo arenoso, predomina o que é areia, que a gente já viu ali a questão do grão, né? Depois eu vou mostrar uma tabelinha mais completa para vocês. Argila, né? Que até se compra, né? Para fazer, tipo que nem o garoto tá fazendo aí. Eu lembro que eu mexia com argila, né? Na escola, tal. Vai dar origem ao solo argiloso, tá? A argila é esse grão muito fininho, gruda um com o outro e enche de água, né? Não deixa a água
passar ali, se distribuir bem no solo se só tem argila. E o humus, que é a matéria orgânica, tá? Decomposta. Se for de minhoca, aí a gente fala humus de minhoca. Se não, não é só de minhoca que a gente chama aí de humus. Tá? E aí, gente, solo arenoso, características, é aquela areia solta, são grãos que eles não colam, né? Claro, depois de muita ação, muita compactação e cimentação ao longo de milhões de anos, pode acontecer, tá? Mas não necessariamente de formar um arenito. Aí ela dá lá uma colada, forma uma rocha. Mas a maior parte da areia fica assim, tá? E a areia solta, a água, ela não consegue armazenar água, ela não consegue guardar nada. Passa tudo por ela, tá? Totalmente permeável, totalmente porosa, ela não segura aí minérios, não segura água, não retém líquidos, tá? Ela faz o contrário da argila, que retém, entre aspas, em excesso, né? Que aí é solo argiloso, um exemplo aí de solo argiloso é lameado, tá? Ele pode ter areia, pode ter rocha, pode ter humus, pode, mas a gente chama de solo argiloso quando predomina a argila. E aí ela compreende porções de terra que, quando acumula água, ela fica assim, ó, encharca, tá? Encharca ao contrário da areia. Então, só argila na terra não a torna fértil, tá? Precisa ter outros elementos. E o solo umífero, ou a gente pode muitas vezes chamam de solo orgânico, tá? Pode aparecer assim também. Ele já está lá mais superficial, ele é formado por pequenos pedaços de rochas, como o próprio nome diz, também humus, que é composto de restos de animais e plantas. E aí ele tem uma cor bem escura, tá? Geralmente, cor escura é sinal de uma terra fértil, uma terra quase preta. Esse que é o solo considerado ideal para a agricultura, um solo mais umífero, tá? Então, gente, importante destacar é que no caso do solo arenoso é muito seco, né? Ele precisa ser irrigado. Em contrapartida, do solo argiloso é muito úmido, necessita de drenagem. Claro, a gente está pensando aqui usos humanos, né? Que quer sempre controlar aí a natureza. Tá? E aí vamos pegar aqui pegar mais um materialzinho aqui que também mostra aqui. A gente que vai gradualmente, né? Cada imagem vai ficando um pouquinho mais complexo, mas aí vocês acredito que dá para ir pegando. Mas senão vocês vão me falando, hein? Fica difícil. Esse aqui ele já está um pouquinho mais completo, tá? Então, olha com para a gente realmente analisar um solo, olha que interessante essa imagem, né? A gente pega aqui, essa numeração, ela está do lado esquerdo, ela está em centímetros, do lado direito em polegadas, né? E aí a gente vai delineando algumas camadas, porque geografia precisa disso, geografia precisa sistematizar o espaço, precisa entender aí essa relação entre os sistemas, né, de conjuntos de objetos e de ações. Se você cavar fundo em qualquer solo, né, se formou solo, né, se não está só uma rocha lá consolidada, se formou solo, qualquer solo que for escavado, ele dá para a gente observar que ele é feito de horizontes ou camadas. Claro, às vezes a gente vai cortar ali alguns metros, não vai conseguir perceber, às vezes só quilômetros para baixo que vão se formando camadas também, né? Cada solo é de um jeito diferente, tá? Aí aqui, de novo, esse material tá todos aí nos slides, tá? Aqui ele vai também explicando cada camadinha bonitinho, tá? Então, primeiro explicando aí com A, B e C, né? Similar a como tá aí no livro e no material que a gente viu, tá? A, né, vai ter um acúmulo de materiais orgânicos, tem bastante atividade biológica, está mais próximo da superfície, tá? B, superficial, mas menos do que o A, por isso que está aqui subsuperficial, rico em minerais, mais claro que o horizonte A, tá? Apesar de aí no livro de vocês não estar mais claro que o A, né? Ele está com cores aí um pouco diferentes.
e ser mais profundo do que o A e do B, e ele vai ter mais características ao material do qual o solo se formou. Ou seja, ele vai ter, é muito mais provável que a camada C tenha menos elementos que vieram de fora. Ele vai estar mais ligado àquela rocha matriz, aquela rocha mãe. Tá? Ele pode, enfim, até ter elementos soltos dessa rocha ainda original aí, né? E aí a separação aqui entre o E, tá? Quando ele se forma, não sempre ele se forma, ele fica entre o A e o B, cores mais claras, porque ele sofreu lixiviação, perdeu argila e outros elementos naturais, tá? E aí essa argila vai para onde? Lá no horizonte B. E a R, é a camada aí da rocha propriamente dita. Rocha consolidada, ou rocha original, ou rocha mãe, ou rocha matriz. Tá? Além lá da camada O, né, gente? Camada orgânica. Bem, quando tem aquela a pele da pele da pele da pele. É tipo como se fossem nossos pelinhos da nossa pele, praticamente. É o mais superficial que tem, é quando forma aí uma camada O, tá bom? E eles mudam muito de uma parte para outra, até no seu quintal, né? Pode ter um canto que o solo é de um jeito, outro canto que ele é de outro jeito, tá? E aí a gente precisa entender os fatores de formação deles. Então, ó, aí alguns dos caras aí que começaram todo esse estudo. Depois, no outro aula, eu vou mostrar para vocês, eu tenho um quadro, gente, que tem a fotinha de cada cara que é o cara mais importante da história daquela área na geologia. E é impressionante, é tudo homem branco do hemisfério norte, todos, né? Bizarro. Bom, e aí, gente, aqui, ó, para formação do solo, eles têm essa sigla, né, que foi bolada para português, na verdade, tá? Apesar de ter 6 letras, ela está se tratando aqui de 5 elementos, tá? Lembrando que o primeiro, clima, ainda é um tema que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas ele também vai, o clima atua na formação do solo, os organismos, ou seja, os seres vivos, né, incluindo nós, seres humanos. Então, ó, Cl, clima. O, organismos, nós, seres vivos. R, o relevo atua muito, a gente vai ver como também. P, que seria o material de origem, ou parent material, né, a rocha originária, né? E a ação do tempo, tá? Como é que cada um delas atua? Gente, o clima. Então, vamos pegar aqui em 2 casos de extremidade, né? Muita chuva, quase nada de chuva. Um solo de floresta, que vai dar origem aqui a um monte de vegetação, solo arenoso. Só vai conseguir crescer ali o cacto, porque ele armazena água dentro dele, tem folhas gigantes, consegue sobreviver lá há muito tempo, tá? Então, aqui um exemplo, né, de clima. No caso, aqui pegando o exemplo das chuvas. Então, o clima atua muito. E nesse caso, como um agente externo, né? Chuva como agente externo do relevo. Temperatura, mesma coisa, né? No caso aqui do lado esquerdo, como é aqui, ó, não tem, né, é uma parte quase que descoberta de plantas, né? Que não vão conseguir arrefecer as temperaturas. Então é dia completamente quente e noite gelada. Não sei se vocês sabiam, mas os desertos quentes, à noite, eles são muito frios, na verdade. A gente não chama de deserto quente, a gente chama de deserto seco, em oposição aos desertos gelados, né? Como a Antártida, que é um deserto. O maior deserto do mundo não é o Saara, gente, é a Antártida, tá? Já numa floresta, a gente já é diferente isso, né? Vai ter muito mais umidade, como está aqui em cima. Aqui no caso, né, não está mostrando se é uma floresta equatorial ou tropical, tudo mais, mas vai ter toda uma ação de temperaturas também aí na composição dos solos. A temperatura vai agir nos organismos, que por suas vezes também atuam no solo. Então está tudo muito ligado, muito conectado. O vento vai atuar também. O vento vai trazer ou levar sedimentos de outras partes. No caso aí de um deserto, pode formar dunas, né? Então, o vento, lembra? É um agente externo importantíssimo. Também atua na erosão, no intemperismo. Então, ele também vai atuar na composição do solo.
Gelo também, mesma coisa. Tá? Lembra que a gente viu o gelo e as geleiras fazendo parte de todos os processos de intemperismo e de erosão. Então, tudo isso vai atuar aqui na composição do solo, como, né, parte do fator clima. Tá? O segundo fator ali que a gente viu, os organismos, né? Plantas, animais e um monte de micro-organismos que a gente não enxerga, mas estão lá atuando, principalmente bactérias. Tá? E aqui, ó, e aí elas vão atuando. Eu estava vendo lá o documentário maravilhoso lá que eu sempre falo para vocês, né, o Nosso Planeta. Gente, tem bandos de formigas que consomem tanta folha quanto um elefante, né, em um dia, né? Tem as formigas cortadeiras da Amazônia. Esse material vai todo caindo no solo, vai se formando. A minhoca é tipo uma engenheira ali do subsolo, né? A minhoca, ela é extremamente importante, né, para a vida orgânica do solo, né, e da terra, né? A terra seria completamente diferente se a gente não tivesse minhocas, né? E as plantas, animais e micro-organismos vão atuando aí no subsolo, né? Como eu falei, as raízes das plantas vão... a raiz da planta não só é influenciada pelo solo, como influencia nele também, tá? E aí, né, a gente vê aí o crescimento de uma planta aí no subsolo, com raízes que vão e só conseguem penetrar e se fixar no solo por conta dessas fragmentações. E ela também vai fragmentando esse solo, tá? Com a força aí do seu crescimento das raízes. Tá? E aí, olha a ação de plantas, até mesmo na composição aqui do solo, conforme a raiz vai passando. E às vezes, gente, ó, isso aqui não é uma planta que cresceu ontem, às vezes é uma planta que cresceu há milhares de anos. E a rocha ficou desse jeito. Tá? E aí os micro-organismos, muita coisa que a gente não vê e que atua ali também na ciclagem dos nutrientes, sobretudo as bactérias. Tá? E os fungos, o grande reino fungi também, né? Que aí já não se tratam geralmente de micro-organismos, também são organismos que atuam bastante aí nos solos. Relevo, gente, relevo é um dos mais legais assim de perceber, porque ele atua de várias formas. Então, ó, por exemplo, se é um terreno plano ou inclinado, a questão da infiltração lá muda muito. Então, ó, um terreno plano acaba prevalecendo a infiltração da água em relação à erosão. Então, a água não está atuando aqui, lavando tanto esse solo, levando embora as coisas para o lado. Já no inclinado, ao contrário. A água não vai infiltrar tanto, mas ela vai levar um monte dessas coisas aqui embora nessa ladeira aqui, ó. Pode ocorrer até acidentes graves aí, deslizamentos e tudo mais. Então, olha como o relevo, ó, nesse caso, a inclinação do relevo, da forma do relevo, atua muito na composição do solo. Poderia dar vários outros exemplos, né? E olha só, que também curioso. Como no solo inclinado, gente, predomina a erosão, mais, né, do que no solo plano, é comum, é frequente, né? A tendência é, quando é inclinado, olha como o solo está mais fino. E porque vai perdendo o solo, vai sofrendo erosão. Olha esse solo que está aqui inclinado entrando na água. Quase que não tem, quase que já vai para a rocha. Tá? Enquanto que na parte plana, o solo é mais largo. Tá? Mais consolidado, tem mais camadas. Essa água influencia nas rochas do solo? Influencia. A gente vai falar isso em hidrografia melhor. Daí a gente vai falar mais sobre porosidade, entender melhor isso. Como é que as águas vão formando os aquíferos. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Não sei se vai dar tempo na próxima aula ainda, que a gente vai ter que vai falar muito de relevo, mas a gente vai chegar em breve nesse conteúdo. E aí, ó, mais um exemplo dessas imagens que vão aí separando os solos em camadas, tá? Centímetros ou inches, né? Por isso está IN, de inches, polegadas. E o material de origem também, lembra? É um fator aí de formação desse solo, claro, né? O material que dá origem. Ele não atua sozinho na formação desse solo, mas ele é importante, tá? Então, é o material do qual o solo é formado, né? Tantos materiais minerais aí e orgânicos também, tá? Então, além ainda da rocha original, ou seja, quando a gente fala material de origem, a gente está falando das coisas que estavam ali já há muito tempo. Então,
antes de chegar uma planta que alguém plantou lá, um ser humano, um sedimento que veio de longe, tem esse material de origem que está lá formando esse solo já há muito tempo. Entre eles, a gente vai ter a rocha originária. Tá? E aí, gente, existem aí solos formados pelo desgaste de rochas, né? A base de formação do relevo é essa, mas também por sedimentos diversos que podem ter sido transportados pela erosão. E aí, esses dois fatores juntos vão compondo um solo. Vai ter o solo que não vai ter muita coisa vinda de fora, vai ter o solo que vai ter muita coisa vinda de fora. Tá? Então, solos, quando a gente se depara, parece menos interessante do que é, né? Tem muita coisa para analisar em solo. Tá? Então, materiais diferentes de origem provavelmente vão formar solos muito diferentes. Tá? Que é meio óbvio. Né? E a ação do tempo. Gente, isso aqui ó, não tem consenso entre, né, os cientistas, tem muitas medidas diferentes, mas estima-se aí, ó, 500 anos para formar de 2 a 3 centímetros de solo, gente. Tá? Depois, quando a gente for estudar agricultura, vocês vão ver que tem, dependendo do que você planta, a erosão que um elemento, né, uma planta causa, já leva embora esses centímetros em menos de um ano. Tá? Dependendo, né, ou se está fazendo agropecuária, criando cabras ou bois, ou o que você está fazendo ali, tem um monte de tabelas, né, que vão explicando isso. Quanto se perde de solo de acordo com cada cultura. Então, ó, ali vai dando um exemplo, nesse vídeo tem áudio, né? Ele vai lá, faz a conta, dá o exemplo de quanto tempo levaria para formar um solo de 4 metros, né? Daria um pouco mais da altura de 2 pessoas. Muitos milhares, talvez milhões de anos. Vou fazer só a conta aí bonitinho. E aí, ó, depois, gente, um pouco mais para frente, eu confesso que eu preciso retomar um fôlego para isso. Eu pretendo gravar um material para vocês sobre essas eras geológicas que a gente está vendo aí na tela, tá? Para vocês entenderem o que é que vocês precisam saber em relação a essas eras. E, ó, para muitos geógrafos, ó, mas olha que legal, o solo, né, cada camada do solo muitas vezes pode representar aí um diferente período aí do tempo geológico. E como a gente vai ver aí mais para frente, muitos chamam o tempo geológico de hoje antropoceno. Teríamos entrado em uma nova era geológica a partir da Revolução Industrial. Antropo, ser humano. Tá? Uma era geológica aí com forte ação humana. Tá? Vou voltar aqui para os slides. Então, gente, esses vídeos seguem aí para vocês. Depois aí tem, né, com todo o som ali e tal. Tem outros ainda complementares. E aí, ó, essa imagem, só para vocês terem uma noção aí do que a gente chama de argila, silt, areia fina, areia média, areia grossa, pedregulho. É tudo determinado, tá? No Brasil, pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas tem aí uma medida, por exemplo, também do MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology. Tá? Tem que saber isso de cor? Não, tá? Mas a gente precisa saber que o pedregulho aí também são essas, né? Tá longe ainda de ter formado a areia ou silt ou argila. Já é uma pedra fragmentada. Depois a gente tem a areia, que é um grão grosso, mas que não cola. Silt e argila, que é o mais fininho, é a argila. Ela cola bem, por isso que fica encharcada daquele jeito. Tudo bem? E aí, gente, importante a gente saber isso daqui, ó. Erosão a gente já sabe, né? A gente vai falar um pouquinho dessa, mas vamos ver o que é os movimentos de massa, o que é a vossoroca. Tá? Bom, gente, nós já sabemos que a erosão é um processo de transporte de sedimentos gerado por agentes externos, né? Não é gerado pela... A gente não fala que os agentes internos geram isso. Tectonismo, vulcanismo, terremotos, não. Quando a gente fala de erosão, a gente está falando do transporte de sedimentos gerado pelos agentes externos, isso que atuam na superfície. Tá? De acordo com a propriedade de cada solo, essa erosão vai ocorrer de um jeito diferente. Pois bem, o que é o movimento de massa, gente? O movimento de massa
ele é um deslocamento de solo e rocha ao longo de uma vertente, né, ou seja, ao longo de um determinado sistema de direção, sob a ação da gravidade. Então, é para baixo, né? Ocorre sobretudo em vertentes íngremes atingidas pela chuva, tá? E claro, se tiver área inclinada, como a gente viu, a probabilidade de ocorrer é maior ainda. Quanto mais inclinada, maior a possibilidade de ocorrer. A ocorrência desses processos em áreas ocupadas pela população pode causar tragédias, como vossorocas, que é um tipo de movimento de massa. Então, movimento de massa, gente, é uma erosão aqui em grande escala, tá? Essa a gente vê de uma vez só, não é aquela que demora milhões de anos para a gente entender que estava vendo a erosão. Claro, outros momentos a gente consegue ver na nossa cara, né? O vento levando a areia da duna. Nesse caso do movimento de massa, tá? É um deslocamento de solo de rocha, né? Principalmente em vertentes íngremes quando atingidas pela chuva. Um dos exemplos de movimento de massa é a vossoroca, tá? É um fenômeno que consiste na formação de grandes buracos, ó, esse buracão aqui no solo, causado pela chuva e intempéries. É um fenômeno que, né, faltou o que aqui, colabora para o assoreamento de rios. A gente vai ver isso melhor em hidrografia. O que é assoreamento? O rio seca, né? Vira um barro ali, tá? E adivinha quem que é responsável por acelerar essa erosão e causar as vossorocas? O homem. Geralmente é por agropecuária muito intensiva ou mesmo mineração, mas geralmente na agropecuária, né? Você vai ali alterando muito demais a composição do solo, vai mexendo ali na porosidade, em tudo que tem ali no solo, na permeabilidade, e aí uma hora acontecem essas tragédias, tá? Então, gente, dentro do processo de erosão, pode ocorrer o movimento de massa, que é esse deslocamento de solo e rocha com a ação da gravidade, principalmente aí em espaços muito íngremes atingidos por chuva. E vossoroca, se isso leva à abertura de um buracão aí, tá? Então a gente está falando de erosão, está falando de movimento de massa na vossoroca. Para ser vossoroca, precisa ter um buracão, tá? Pois bem, gente, até aí, tranquilo. Esse aqui é o basicão do conteúdo de solo, gente. Solos é um dos conteúdos que o pessoal mais fala que é decoreba, né? Mas eu até poderia ter feito aqui meia horinha bem decoreba. Vocês vão esquecer tudo depois, gente. Eu garanto para vocês. E aí, só me dá um toque aí se tá ok, dá para prosseguir. Querem que eu reveja alguma coisa de solos ou vamos aqui para a estrutura geológica, que tem muito a ver com solos. Se não, bom, então vamos tocar aí. Gente, é fácil entender a estrutura geológica do Brasil, tá? Vamos começar do jeito mais fácil. Simplesmente dividido aqui em duas porções, tá? Cada uma delas com 3 nominhos primordiais. Então, gente, estrutura geológica do Brasil vai estar aí na página 8 de vocês. Tá aqui, ó, botei aqui página 8. Então, vocês, voltando um pouquinho, né, no livro, lá na página 8 vocês têm o mapa de estruturas geológicas. Então, o que acontece, gente? Como nós já vimos, os movimentos tectônicos causam aí, né, a formação de grandes estruturas na superfície terrestre. Isso tudo está o tempo todo se mexendo, se transformando, mesmo que a gente não perceba, com origem lá nas correntes de convecção, lembra? Bom, o Brasil, lembra, gente, ele está no meio de uma placa, meio da placa sul-americana. Olha o Brasil aqui. O Brasil não está na beirada, o Brasil não vai até o oeste da América do Sul. Olha a fronteira aqui em branquinho. A gente está no meio da placa, tá? E nós temos 2 principais estruturas geológicas. Escudos cristalinos e bacias sedimentares. Simples assim. Bacia sedimentar predomina, adivinha o que? Rocha sedimentar. Nos escudos cristalinos predominam as outras rochas, magmáticas e metamórficas. Tá? Por que bacia? Porque parece uma bacia mesmo, gente. É uma bacia que vai acumulando sedimentos. E a gente vai ver que escudos cristalinos também são chamados aí por outros nomes. Tá?
mas vamos ver aqui um pouquinho sobre eles. Escudos cristalinos, que a gente também vai ver que são chamados de crátons, ou, ó, vou até complementar já aqui, ó. Que é a mesma coisa, gente, vai ter material que vem escrito de um jeito, material que vem escrito de outro. E nas questões de vestibular pode vir de qualquer jeito. Então, ó, escudos cristalinos, crátons ou maciços antigos. Sinônimo, pode aparecer os 3 nomes. Rochas ígneas, né? Vou facilitar aqui a vida de vocês. Magmáticas, sinônimo, né? E metamórficas, que são expostas ao relevo geralmente brando, resultado do desgaste das rochas. Lembrando que a estrutura geológica do Brasil é muito velha, muito antiga. Tá? Já as bacias sedimentares, gente, são áreas preenchidas por material sedimentar. Obviamente trazido de áreas adjacentes, porque senão não seriam sedimentos. Né? Os sedimentos se acumulam em depressões e podem ser soterrados, formando as rochas sedimentares. Só que essas rochas podem vir para a superfície. Aquilo que era uma depressão em um outro momento, hoje pode ser um planalto. Né? Ou até mesmo as áreas ao redor podem ter sido rebaixadas, e aquela área que estava no subsolo está lá em cima. Por isso que falam, tem coisa na Chapada Diamantina que já foi oceano. Pois é, tem... O nosso planeta é muito doido mesmo, né? E aí, gente, nós temos aí 3 principais bacias sedimentares, sem muito segredo. Bacia Amazônica, Bacia do Paraíba, Bacia do Paraná. Tudo bem? E 3 escudos cristalinos primordiais, tá? Aqui a gente está vendo 2, mas a gente já vai ver um pouquinho mais. Aqui a gente tem o maciço da Guiana, ou escudo da Guiana, tá? E o maciço ou escudo do Brasil Central, tá? Temos mais um aí que a gente vai ver, vocês já vão vê-lo já já. Então, vamos ver esse materialzinho aqui agora, aproveitar as imagens dele. Os buracos não é considerado vossoroca? Não. É outra coisa. Buraco na rua ali no asfalto é buraco de asfalto. Buraco na vossoroca é causado... É quando a gente está falando da terra, tá? Para a gente não se ater a isso tanto, tá? Felipe, já vou falar e tirar a sua dúvida, tá? Gente, geografia é isso, materiais mudam um pouquinho mesmo suas definições, a gente já vai falar disso. Pessoal, estrutura geológica no mundo, nós temos, não são tantas as estruturas primordiais também, tá? Aliás, deixa eu até parar de partilhar aqui um pouquinho, que eu preciso até meio que, entre aspas, não, aliás, nem estava partilhando aqui agora, né? Deixa eu partilhar o livro, porque eu tenho, entre aspas, uma correção para fazer. Não é bem uma correção, é uma... Enfim, uma observação importante. Vamos lá. Lá na nossa página 8, tá? Mais para cima aqui. Peraí que eu vou abrir a módulo 1. Página 8 está falando... Vamos chegar aqui. Aliás, desculpa, gente, na página 13. Tava certo ali. Do número na minha cabeça, galera. Lá na página 13, gente, tá falando o seguinte, que nós temos assim, principais formas do relevo terrestre. Vou descer lá. Nossa, caí na página exata, essa aqui. Então tá aqui, né? Principais formas do relevo terrestre. E aí ele está dividindo 3, né? Ele está considerando aqui como as principais: planaltos, planícies e depressões. Mas tem mais uma, gente, que está muito entre as principais.
que são as montanhas, ou dobramentos, tá? Então, a gente considera que são 4 primordiais, tá? Mas, claro, se a gente estiver falando de Brasil, aí tudo bem. Aí é planícies, planaltos e depressões. Só que isso é no relevo, tá? Então, saibam, quando a gente for entrar em relevo, já tem essa consideração para fazer. Mas só um exemplo aí dessas observações, tá? E a gente depois vai encaixar essa coisa da estrutura geológica com o relevo. Vamos ver se vai dar tempo hoje ainda. Se não der, não tem problema. Tá bom? Então, vamos lá. Ah, e Felipe, sua pergunta aí. Bacia do Paraná, tá bom? Correto. Essa, pelo menos, é dessas primordiais. Então, gente, aproveitem e já vão fazendo essas marcações aí no livro de vocês, tá? Para vocês não se confundirem. Mas então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, vamos falar seguir falando da estrutura geológica. Então, vamos lá. Se entre relevos do mundo nós temos 4 formações principais, gente, no caso do Brasil 3, no caso da estrutura geológica, a gente fala assim de 3 grupos primordiais, tá? Deixa eu ver se consigo aumentar a qualidade aqui. São 3 grupos primordiais de estrutura geológica. É fácil de lembrar. São justamente aí os escudos cristalinos que a gente já viu, bacias sedimentares que a gente já viu, e os dobramentos modernos, que nós não temos no Brasil, e que, nesse caso, praticamente corresponde a uma forma de relevo. Tá? Bacias sedimentares e escudos cristalinos não praticamente corresponde a uma forma de relevo, mas vai ter alguma predominância, né? Vai ter uma predominância de escudos cristalinos formados por planaltos. Então, uma coisa, gente, é estrutura. Estrutura geológica, eu estou falando, é como se eu estivesse aqui falando dessa mesa que eu estou usando aqui, mas é a estrutura interna dela, né? Forma, eu estaria falando da forma externa, toda essa madeira que está aqui no entorno. Estrutura seria o que está dentro, tá? Mais ou menos, é isso daí. Então, quando a gente fala de relevo, a gente está falando do formato, tudo bem? E tem relação entre formato e estrutura geológica, algumas correspondências, ainda que não sempre exatas, tá? Gente, por que é bacia sedimentar? Aqui, ó, formatinho de uma bacia, gente, tá? E vai acumulando sedimentos. Ah, mas, professor, pode ter embaixo da bacia, tá lá o escudo cristalino? Pode. Mas quando a gente vai definir no mapa, a gente pega a superfície. Tá? Só para vocês não confundirem com isso. Aqui já vai dando uma noção, olha lá as etapas, né? Do tempo geológico. Gente, isso daqui, ó, uma das, talvez a principal coisa que a gente tem que saber dos períodos geológicos, está resumido aqui, ó. Formação das estruturas geológicas. Porque por meio disso aqui, depois para a gente saber quando é que está o elemento, qual o recurso mineral se formou no Paleozoico. Só com essa imagem a gente consegue dar conta de bastante coisa, porque é só a gente dar conta de entender o que tem na bacia sedimentar. Tá? Bom, lembra de bacia mesmo. Tá? E ao dobramento moderno, por que ele é considerado moderno? Ele é mais recente que os outros. Tá? Como a gente vai ver, não muito raro cair em vestibular, nem tem caído, mas existem os dobramentos antigos também, né? E tem aqui no Brasil. Mas essa é uma definição um pouco mais complexa. Nem é essa que a gente precisa memorizar. Então, gente, os escudos cristalinos, ó, olha aqui a linha do tempo, gente. São os terrenos mais antigos de todos, tá? Tem presença de minerais metálicos, mas não metálicos também. Tem um outro material que vai relembrar isso aí para vocês. Tá? Não é lá que a gente vai encontrar muito combustível fóssil, porque lembra, gente, fóssil se concentra, lembra onde? Em rocha sedimentar. Então a gente não vai encontrar combustível fóssil nos cristalinos. Pode ter, mas não é a prevalecência. Tá? Aonde que eles vão estar? Nas bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares são estruturas rebaixadas em relação ao seu entorno. As rochas sedimentares, gente, elas costumam se formar no fundo de mares e oceanos e lagos, tá? Mas por uma série de questões,
ela, né, não quer dizer que elas estejam só lá no fundo do mar. Até porque o que o dia fundo do mar pode estar aqui hoje emerso, ok? Como é o caso dessa bacia sedimentar aí da imagem. Vai ter resíduos minerais e vegetais, né? Então, pensou em bacia sedimentar, pensou em acúmulo de sedimentos. Lembra que ela é uma bacia. E os dobramentos modernos, que são as grandes cadeias montanhosas, tá? As cordilheiras, que são mais recentes, tá? E que continuam aí aumentando de tamanho muitas vezes. Os choques continuam acontecendo, tá? No Brasil, aqui é o que mais interessa para a gente. Como a gente viu lá, ó, começa a ficar um pouquinho mais complexo agora, né? Mas ó, não vai sair muito disso. Escudos cristalinos e bacias sedimentares. Mas por que aqui está um pouquinho diferente? Vamos lá. A diferença aqui, ó, são os terrenos vulcânicos. Só que os terrenos vulcânicos, gente, de certa forma, eles fazem parte das bacias sedimentares. Só que depende do material didático, depende do autor, como é que isso vai estar definido. Por isso que está esse número aí. Ó. Por que é 64 ou 58? Se for um material que separa o país também em terrenos vulcânicos, que a gente vai entender depois que é importante entender o que é um terreno vulcânico, aí ele, entre aspas, tira isso da bacia sedimentar. Por isso que ficaria aí 6% de terrenos vulcânicos, tá? Mas, na verdade, esses terrenos vulcânicos estão em cima de bacias sedimentares, que, por sua vez, estão em cima aí de outras estruturas geológicas, de escudos cristalinos. Tá? Mas o que a gente tem que saber é o que está na superfície. E aí não vai ter uma questão que vai, tipo, no Brasil tem 64 ou 58 bacias sedimentares. Não vai ter uma questão assim, tá, gente? Ou eles usam uma definição ou outra. Tudo bem? E aí, importante saber o quê? Maior parte é bacia sedimentar. Às vezes pode até aparecer assim, por volta de 60% e por volta de 30% de escudos cristalinos, mas essa aqui é a proporção clássica, 64-36. Tá? Dá um pouquinho menos de 2/3, um pouquinho mais de 1/3. Lembra da que bacia sedimentar é o que mais tem. Qual que mais tem? A, B, né, de bacia, vem antes na ordem alfabética, sei lá, não um jeitinho fácil de lembrar, vem primeiro, tem mais. Acabou, simples assim, tá? A estrutura geológica do Brasil ela é simples, e como eu falei, ela é muito velha, muito antiga, tá? E aí, né, como eu falei para vocês, pode-se considerar terrenos vulcânicos em torno de 6%. A gente precisa saber onde eles ficam? É importante saber. Principalmente região sul, um pouquinho de sudeste e centro-oeste, mas principalmente região sul. Tá? Mas tem vulcão lá? Já teve. Né? Mas a gente está no meio da placa. Bom, a gente já pode ter estado no encontro de placas antes, né? E existem vulcões que não são encontros de placas, apesar de não ser o mais frequente. Então, só para vendo aí de um outro modo, né? Separadinho aí por tema. As rochas cristalinas, o que é a rocha cristalina? É feita de cristal, ela é muito mais consolidada, ela não fica soltando fragmentos se eu mexo nela. Lembra o cara lambendo a rocha lá no vídeo? Ele estava lambendo uma rocha sedimentar, feita de argila. Tá? Então, falando em rocha cristalina, a gente está pensando em rochas magmáticas e metamórficas. Tá? Cristalizada são as que formam os escudos cristalinos, tá? Ou maciços antigos, ou crátons, tudo bem? E a predominância aí de rochas vulcânicas, principalmente região sul e um pouquinho do sudeste e centro-oeste, principalmente. Tá? E aí o destaque dos terrenos vulcânicos, 6% do território da Terra Roxa do Paraná. Tá? Que até alguém, não sei se é dessa turma, até um tempo atrás mandou mensagem perguntando da Terra Roxa. A gente vai ver um pouquinho mais dela aí. Tá? E bacias sedimentares, gente. Lembra que é nela que estão os combustíveis fósseis? É lá que está o petróleo do Brasil. Está nas bacias sedimentares, principalmente. Tudo bem? E né, na plataforma aí continental. Mas temos também na plataforma oceânica aí muito petróleo. Né? Depois a gente vai ver águas, a gente vai ver um pouquinho depois. Nós vamos aqui, a gente começou 10h40, deixa eu só conferir o horário aqui. Rapidinho.
Vocês vão aproveitando aí para fazer perguntas. Se estiver muito rápido aí, falem também, hein? Só conferir aqui. Bom, vamos lá. Então, ó, aqui também tem outro, ó, aqui esse vídeo que a gente já viu ali agora, sem o som. Tem outros complementares também, ok? Vamos ver agora o seguinte. Onde que eu ia pôr mesmo agora? Só antes da gente passar para a estrutura geológica, a página que está na página 17 e 18, a gente olhar melhor nessa estrutura geológica relacionada com recursos minerais, queria mostrar um videozinho para vocês sobre a tal da terra roxa. Então, vamos lá. Aqui, achei. Gente, hoje em dia se usa menos, né? Até porque no caso da geologia, muita coisa vai avançando, tem coisa que vai se desatualizando, mas, nossa, eu gosto muito do formato, pelo menos para geografia e ciências, do antigo aí, Telecurso 2000, não sei se vocês já ouviram falar dele. Claro que tem que usar com calma, né? Tem coisas que vão se desatualizando, mas eles fazem ali em esquema de documentário, aí fica um negócio que eu gosto. Por que a terra do Ceará é diferente da do Paraná? Bom, para explicar isso, nós precisamos voltar no tempo. Há 200 milhões de anos, havia vulcões onde hoje é o Brasil. Através dos vulcões, uma grande quantidade de material do interior da Terra veio para a superfície. Esse material era lava, que se espalhou por toda a região onde hoje estão os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e parte de São Paulo. O material endureceu e formou o basalto. Basalto é aquela rocha escura que a gente pode ver nas calçadas de Copacabana, por exemplo. O basalto esparramado no sul do Brasil foi se desgastando por efeito do sol, dos ventos e da chuva. Esse processo durou milhões de anos e acabou formando a terra roxa. A terra roxa, na verdade, tem uma coloração avermelhada. Gente, só para falar para vocês que não fala. Mas por que é roxa, então, né? É porque vem do italiano, gente, rossa, por conta aí da imigração italiana que veio principalmente para a região sul e São Paulo. Então, terra rossa, rossa virou terra roxa, mas é de vermelho, na verdade, tá? Só para vocês se lembrarem aí. E é muito fértil. O produto mais cultivado na terra roxa foi o café. Ô, Linnea, onde foi mesmo que você falou que o Luiz Carvalho mora? No norte do Paraná. Ah, então ele tá fazendo reflorestamento com terra roxa, né? É. Não, porque meu amigo que me deu a plantinha ali de café me falou que botou terra roxa no vaso porque é muito fértil e é bom pro café. É, falou certo então. Bem como a gente estava pensando. Para o Luiz Carvalho deve ser mais fácil plantar árvores e fazê-las crescer. A terra onde ele planta é fértil. É, já no Ceará... Bom, pra falar do Ceará, vamos voltar pro nosso mapa. A gente já tinha visto que, quando a lava que jorrou dos vulcões endureceu, formou o basalto, que o basalto foi desgastado pelo sol, pelo vento e pela chuva, e que o resultado foi o aparecimento de pequenas partículas que hoje formam um tipo de solo, a terra roxa. Agora vamos ver a mesma coisa acontecendo com outras rochas, que dão origem a outros tipos de solos. Essas outras rochas também foram desgastadas pelo sol, chuva e vento. Imagine um local com muitas rochas, sol forte e chuvas frequentes no verão. Essas rochas trincam e quebram em pedaços. O vento pode carregar pedaços menores para outros lugares. Esse tipo de movimento sempre acontece na natureza.
Senhor Arthur, o senhor poderia me falar, por favor, como é o solo em Cumbuco, onde o João Dias mora? Bom, ele mora na praia, não é? Então, o solo é coberto de areia. Por isso que eu falei no começo que é mais difícil plantar lá. Ih, terra, areia, rocha, solo, já tô toda confusa. Não é tudo a mesma coisa? Senhor Arthur, o senhor gostaria de provar um pedaço de pavê de coco que a Maria fez? Ô, Lineu, vai mudar de assunto logo agora? Tô querendo mudar de assunto, não. Eu só tô querendo mostrar que as camadas do solo são como o seu pavê. Explica como é que você fez o pavê. Ah, tá. Primeiro eu coloquei na forma uma camada de biscoitos. Depois eu quebrei os biscoitos, coloquei junto com creme de coco. E por último eu coloquei uma camada de coco ralado. Então, as camadas do solo em corte é como se fosse uma fatia do seu pavê. Quer ver? Observe as camadas nesse corte na montanha que foi feito para a estrada passar. Lá em cima, na superfície, a gente vê uma camada de terra. É o solo. Logo abaixo, a gente vê terra misturada com pedaços de rochas. E sob essa segunda camada, rochas inteiras, que não foram quebradas. Então, Maria, mas você só faz pavê de coco? É? Imagina, eu faço pavê de biscoito, champanhe, maisena. O recheio pode ser assim, de chocolate, de amendoim. Ah, então você tá me dizendo que as camadas podem ser diferentes, né? Ah, é, depende assim do biscoito e do recheio, né? Então, senhor Arthur, agora por favor. A receita das camadas de rochas mais internas de Cumbuco é a mesma das camadas de rocha de Jabuti? Claro que não. As rochas de Jabuti eram de basalto. As de Cumbuco eram outras, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha lá no seu vaso. Senhor Arthur, por favor, o senhor traz areia, por favor? Claro. Agora aqui em cima. Isso, dá pra dar uma limpadinha. Vou tirar aqui. Tem um jornal? Bom, como são os grãos da terra e da areia, Maria? Os grãos da terra são menores, eles ficam grudados, formando torrões. Isso. E os grãos de areia são maiores e ficam soltos. Isso acontece porque a terra roxa possui uma quantidade maior de argila. E a argila possui grãos muito pequenos e unidos entre si. Normalmente, um solo é formado por vários tipos de grãos. Areia, argila, cascalhos. E o que define um tipo de solo é a quantidade maior de um dos tipos de grão. Assim, quando possui mais argila, o solo é argiloso. Quando possui mais areia, é arenoso. Os solos apropriados para o crescimento das plantas são os solos agrícolas. Eles possuem vários tipos de partículas e, além disso, humo. O humo é formado por restos de vegetais e animais e tem cor preta. Voltando aos nossos amigos Luiz Carvalho e João Dias, dê uma olhada aqui. Você saberia dizer qual dos lugares tem solo argiloso e qual tem solo arenoso? Se o Paraná da Terra Roxa ou o Ceará da praia? Até que não foi difícil responder essa pergunta, foi? Agora, o Lineu vai explicar como a água se infiltra nos diferentes tipos de solo. Presta atenção como a água se infiltra no meio de grãos de tamanhos diferentes. No cascalho, na areia e na argila. No cascalho, a água escorre muito rapidamente. Na areia, um pouco menos rápido. Já na argila, a água fica retida por mais tempo. Então, deu para entender por que os solos são diferentes e por que cada solo precisa de um tratamento diferente para poder plantar? Eu entendi. É por isso que agora eu posso responder a algumas perguntas. Veja se você pode também. Se chovesse a mesma quantidade de chuva em Cumbuco e Jabuti, qual solo secaria mais depressa? O solo de Cumbuco, porque é arenoso. Então você vê que os caras ali estão concordando com a minha aula, né? Então aí eu fico feliz. Deu para entender ali? Esse é um vídeo que ajuda um pouco, né? Esse trechinho aí. E lembra, gente, essa origem, para vocês lembrarem o que é a terra roxa. Ela é avermelhada, na verdade, vem do italiano, né? Rosso. Bom, vamos a prosseguimento aí. A gente até conseguiu ir bem até agora. Bom, vamos então falar de estrutura geológica mais recursos minerais agora, tá? Deixa eu só confirmar uma coisa antes de eu continuar aqui. Que tem uma aluna de outra turma que queria dar um recadinho aqui para a gente, mas eu acho que ela não entrou ainda, a Giovana. Mas se não, não é Giovana desta turma, né? Qualquer coisa, se ela entrar, ela me dá um toque. Tudo bem. Gente, agora nós vamos falar de estrutura geológica e recursos minerais. Então, para vocês se localizarem no livro de vocês, lá entre página 17 e 18. Então, lá na 8, né, trazer a estrutura geológica do Brasil, depois esses outros temas,
relevo, inclusive, que a gente ainda vai falar. E aí, eu gosto de falar de estrutura geológica também já conectado com recursos minerais, porque a gente consegue entender de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, deixa eu compartilhar o livro agora um pouquinho. Por que o seu Arthur Opa. duvidou? Não, seu Arthur, chega de seu Arthur. Então, gente, lá nas páginas 17 e 18, tá? Ah, lembrando aqui também, né? Quando a gente tá, antes só disso, a gente estava falando aqui dos solos. Lembra, tá, gente? Principalmente lembrar do latossolos, tudo bem? E além da terra roxa, gente, da região sul de São Paulo e região sudeste, muito importante a gente lembrar do massapê. Importantíssimo mesmo, tá? Para vestibular. Onde é que ele é encontrado? Litoral nordestino, sendo muito utilizado para o plantio do cana-de-açúcar. Então, gente, o que eu recomendo vocês nesta página aqui, ó? Destaquem tudo que está escrito aqui nessas camadas, né, de O, A, E, B, C, R, deixa tudo destacadinho, marca texto ou grifa, beleza? E, principalmente o que, ó? Além disso, massapê e terra roxa nesse trecho aqui, tá? Nossa, muito que vão falar aqui desse terreno típico da China, o Luiz, e do orgânico aí, o Chernozion, tá? Agora esses dois, gente, importantíssimo, massapê e terra roxa. E destaquem aqui o latossolo, tá? Primordialmente. E tudo que está escrito aqui no empobrecimento dos solos. Lixiviação, lembra? Aquela lavagem do solo, a água leva embora os minerais hidrossolúveis, os que dissolvem na água, ok? Desmatamento, retirada da vegetação. Desmatar é tirar a planta. Você tira a proteção do solo. O solo fica lá todo exposto, sem a proteção. E isso também favorece a quebra do equilíbrio original. Empobrece o solo, leva à erosão. Queimadas, né, também vai levar aí a perda de solo, tá? Extinção de minerais, extinção de matéria orgânica e mesmo até alguns gases, tá? As queimadas vão acabando com tudo isso, tá? Tem o tal do, hoje em dia estão usando muito o correntão, né? Quando a gente for falar mais de vegetação, vou mostrar para vocês, meio chocante. Em muitos lugares, em vez de queimar, eles pegam 2 caminhões e passam uma corrente que é do tamanho de uma parede, essa corrente. E o correntão vai quebrando tudo ali, né? E aí também compromete o solo. A exploração intensiva, tá? Então, principalmente na monocultura, a gente vai falar mais disso em agricultura. Então, quando você explora o solo até ele não poder mais, vai acabar com ele. Lembra? 500 anos para formar alguns poucos centímetros, formar 3, 4 centímetros de solo. Tá? Então, na exploração intensiva, vai acabando com o solo. Acidez e alcalinidade. Só lembrar um pouquinho de química, né? Entre o que é ácido e alcalino. Ácido, lembra, gente? Menor que 7 no pH, como vocês veem em química. Alcalino é superior a esse número. Quanto mais distante do número 7, seja para baixo ou para cima, é ruim para a agricultura e para o solo também. Tá? E aí, os agricultores usam aí os chamados métodos corretivos. Né? A gente vai ver isso mais em agricultura, eu já separei várias coisas, mas nesses métodos corretivos, não está indo para o ladinho aqui, então deixa eu diminuir o zoom. Se está muito ácido, joga-se o calcário, né? A cal, né? Aquele pó de calcário, é isso que é a cal, tá? Ela serve para fazer a calagem, tá? Para torná-lo mais alcalino, ficar menos ácido. Em agricultura a gente revê isso. Se está muito alcalino, joga-se enxofre para aumentar a acidez dele. Tá? Além aí, gente, desses outros processos, salinização. Né? Então, o que acontece? É comum em regiões áridas e semiáridas, mas também em regiões que em tempos geológicos mais antigos faziam parte de fundos de oceanos. Então, tem muito sal ali. Tá? E aí, quando você irriga demais o solo, muito, vai evaporar muita água, essa água, né, vai atrair mais a evaporação da água, inclusive da água que já compunha o solo,
e aí o sal vai se aflorar. Isso vai mexer aí também na composição aí do solo, na fertilidade dele, né? Aliás, eu estava vendo uns vídeos maravilhosos de uns elefantes que eles vão numas jazidas de sal subterrâneas, acho que no Quênia, que eles têm que comer muito sal. E aí eles acharam uma jazida de sal. E aí tem imagens ali com infravermelho, tá, um monte de elefantão no subsolo comendo sal ali, tá? E o afloramento desse sal muitas vezes tem a ver com a ação humana, tá? Tem até um próprio deserto de sal, né? Lá na Bolívia, né? Conhecidíssimo. É um deserto branco, é incrível, né? A desertificação, a gente vai falar mais para frente mais sobre isso, que é o aumento da área arenosa, né? A área arenosa vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, né? Então aí o semiárido e árido também, né? Árido do tipo no Saara é árido. Lá numa parte do sertão nordestino, a gente vai ver mais para frente que é o semiárido. Mas nas duas ocorre desertificação. Tem muitos métodos aí para frear, né, a desertificação. E a erosão, que a gente já viu bastante, né? A erosão é essa perda aí de sedimentos, esse transporte de sedimentos. A erosão em excesso, sobretudo aí, quando é originada da ação humana, traz um monte de problemas socioambientais, além dos prejuízos econômicos. Um dos principais é o quê? O assoreamento. Depois mais pra frente vai ver muita imagem disso. É o quê? Os rios recebendo sedimentos em excesso. E dependendo da composição do solo e da quantidade de água que tem aí, uma hora isso, os sedimentos secam aquele rio. A água vai só para o subsolo, os sedimentos se afloram, esse sedimento pode ser inclusive lama, tá? E isso tudo é muito intensificado pelo desmatamento e a consequente maior exposição do solo, né? E os próprios restos orgânicos desse desmatamento também podem ajudar a assorear os rios, tá? A Jéssica perguntou qual o nome do quê? Ou de quem? Será que é da convidada que eu falei, da aluna, Giovana? Eu não sei se ela vai entrar. Se não, eu vou dar um recadinho por ela aqui daqui a pouco, tá bom? Aquele documentário que eu mostrei ali agora, eu vou incluir no slide também. Ele é uma aula do que a gente chama de telecurso. É a aula de solos do telecurso. Eu peguei só um trechinho, mas tem a aula mais ampla ali. É isso? O do elefante, desculpa. Vou olhar, não foi bem num documentário, tem lá no Nosso Planeta, tá? Preciso achar o episódio, mas especificamente você procurar elefantes na jazida de sal, põe no YouTube que você vai achar vários. É muito legal mesmo. No Nosso Planeta mostra, o elefante tem muita memória, né? Então tem uma cena que mostra uma elefanta guiando toda a manada dela para um lugar que ela sabia que ia ter água. Depois de andar quilômetros, dias, semanas, chegaram e não tinha água, véio, porque a ação humana mudou o clima daquela região. Nossa, já é triste na hora assim, porque eles ficam lá e não acreditam que não tem água, né? E aí a chefa ali da manada fica em maus lençóis, né? Bom, gente, para caminhar aí para o fim da aula, eu acho que hoje não vai dar para falar de relevo ainda, mas realmente ia ser coisas demais. Recursos minerais do Brasil e do mundo, gente. O que tem a ver com estrutura geológica? Tudo. Basicamente tem tudo a ver com a estrutura geológica, tá? Gente, como vocês têm no livro de vocês, o extrativismo mineral, como uma atividade econômica, produz grandes transformações e impactos no espaço geográfico, ok? Que, como a gente viu aí para a maioria dos geógrafos, é o quê? O planeta como um todo, aí, pelo menos toda a superfície já virou um espaço geográfico. E até não só a superfície, né? Que está chegando nesse subsolo aí cada vez mais. Bom, a gente observa atualmente um crescimento tanto nos investimentos em novas tecnologias de exploração mineral, quanto na busca por novos depósitos minerais, visto que a oferta, de certa forma, reduzida, provocada principalmente pelo crescimento econômico da China e da Índia, não acompanha a demanda mundial e causa grandes impactos ambientais. Então, gente, como, né, o ser humano tem essa ambição desenfreada, né, e os países estão sempre de olho aí no PIB, que tem que crescer e tudo mais, tem duas coisas que são muito importantes em relação a isso, que é no caso os recursos minerais e as fontes de energia, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Só que não tem como, né, você querer que a sua indústria cresça se você não gera energia para ela, se você não dá recursos minerais para essa indústria. Então,
a devastação ambiental e os impactos sociais de tudo isso são enormes, tá? Acho que vocês ainda eram muito jovens quando teve toda a polêmica da usina de Belo Monte, por exemplo, né? Mas enfim, a gente vai falar isso em mais oportunidades também. Bom, e os efeitos negativos da atividade mineradora estão associados de modo geral às diversas fases de exploração dos bens minerais, como a abertura da cava, né, que é para você fazer ali o buracão, né, para você lá explorar aquele subsolo, ou numa pedreira que está ali aflorada. Primeiro, aí tem que fazer muita coisa, você vai retirar toda a vegetação que está ali, vai fazer as escavações, vai movimentar a terra e vai modificar bastante a paisagem local. Eu vou recomendar um filme para vocês assistirem, inclusive se vocês quiserem, que fala sobre isso, sobre a Serra Pelada, né? Bom, além de uso de explosivos no desmonte de rocha, porque lembra que tem a rocha lá no fundo? Simplesmente o ser humano resolve isso na bala, velho. Resolve com bomba. Leva lá para as bombas e fica explodindo essas rochas, tá? Isso dá impacto até em relação à pressão atmosférica, que a gente vai falar ainda. Tem vibração do terreno, lançamento de fragmentos, fumos, né, fumaças, gases, poeira, ruído. Tá? Não só para mineração, né? Eu estava vendo ali que o teste da bomba atômica maior da história, que era uma bomba soviética, que foi testada apenas, só que teve tremor de terra até na América do Norte, por causa dessa bomba. E era um teste, né? Bom, além, gente, do transporte e beneficiamento aí do minério, né, que tem a geração de poeira e ruído, afetando a água, o solo e o ar, além da poluição local. Gente, além do impacto para a população local, né? Gente, a mineração é um negócio brutal. A gente está tirando aí os minérios das entranhas da Terra, tá? Isso mexe com toda a estrutura geológica do planeta. A gente nem consegue ainda saber todos os impactos da intensidade da exploração mineral que a gente tem no planeta, tá? E aí a gente tem aí um mapa mostrando essa produção mundial de minérios, né, bastante aí dos fluxos de exportações, mas essas flechas aí já estão bem aí um pouco desatualizadas, tá? Os fluxos aí de transporte dessas mercadorias, desses minérios. E aí você tem aqui, ó, uma legendinha aqui embaixo mostrando aí bastante desses minérios, tá? Gente, hoje eu vou tentar não fazer isso, mas é capaz que a gente passe só um pouquinho aqui, uns minutinhos, tá? Por quê? Para a gente associar a questão de estrutura geológica com recursos minerais aqui do Brasil, tá? Que é o primordial. Professor, a legenda em porcentagem, tá? O que isso significa? Vamos pegar aqui o caso, Brasil tem a bolinha azul aqui de ferro. Você teria que fazer a associação com o tamanho dessa bolinha aqui na legenda para saber qual percentual de produção mundial que cada país tem em relação a esse elemento. É isso que significa, tá? Então, ó, por exemplo, você pega aqui a África do Sul, tem vários elementos aqui, tem o cromo, por exemplo, mais de 40% tá lá. Tá? Só Índia e África do Sul já fazem mais da metade da exploração de cromo, né? Gente, olha a África do Sul, como, enfim, a gente vai falar muito dessas coisas mais para frente, né? Acho que eu cheguei a comentar com vocês, né, que o Elon Musk, que é simplesmente o segundo homem mais rico do mundo, a fortuna dele começou como? Não sei se vocês sabem, o pai dele explorava diamantes na África do Sul do Apartheid, só isso, tá? Então a segunda maior fortuna do mundo é oriunda diretamente do Apartheid na África do Sul para a exploração de diamantes, tá bom? E aí, gente, nós temos aí a exploração no Brasil, tá? Vou mostrar um material, um vídeo aqui que vai falar sobre isso, tá? Felipe, você entendeu a explicação sobre a legenda? Essas perguntas são muito importantes, gente. Essas perguntas sobre leitura da imagem, porque isso, como vocês já viram, pode dar de graça uma resposta para vocês no vestibular, ou vocês podem perder algo que vocês dominam, tá? Gente, recomendo vocês estudarem legal essa página 18 para entender bem de cada um desses recursos, onde eles se concentram mais, alguns deles, porque é algo que é importante, tá?
Mas deixa eu mostrar algo aqui agora. Basicamente, aqui é um material que vai cruzar a estrutura geológica e mineração no Brasil, também está aí nos slides. E lembrando, gente, esses que eu estou colocado aí hoje, tem professores ali usando essas imagens e dando ali aula. Depois vocês conseguem acessar esse vídeo na íntegra, né? Que eu não estou pondo na íntegra. Eita, mas aí vocês vão ver que nossa, a voz desse cara é irritante. Já aviso. Mas essa aula dele é excelente, muito boa mesmo, tá? Ele começa meio mal. Bom, o que eu queria mostrar aqui disso aqui para vocês, gente? As relações entre estrutura geológica e mineração. Só para vocês saberem, gente, olha como é a estrutura geológica, ela é um pouquinho mais complexa na real. Lembra, ó, escudos cristalinos, bacias sedimentares. Pode ou não ter aquela separação de terrenos vulcânicos por cima das bacias sedimentares. Mas na real mesmo, nos escudos cristalinos, a gente ainda poderia subdividi-los. Ó, tá vendo o rosinha mais claro ali, ó? Em dobramentos antigos. Mas hoje se fala pouco disso em materiais de vestibular. Tá? Não se preocupe tanto com isso, mas eles existem. Essa aula aqui, esse vídeo aqui é muito bom. Tá? Ele resume a estrutura geológica do Brasil. Vocês vão ver que é bem simples. A gente tem 3 principais bacias sedimentares. Tá? Deixa eu aumentar aqui a qualidade um pouquinho. Professor. Pode falar. Professor? Pode falar. Desculpa interromper. Você não está compartilhando a tela com a gente? Ai, foi mal, peraí. Foi até bom que vocês não ouviram a voz do cara ali, velho. Nossa, voz irritante. Tudo bem. Só o comecinho que a voz dele é irritante, depois a aula é muito boa. Obrigado, Felipe. Então, gente, lembra aquela separação clássica que a gente viu ali, ó? Como está aí no livro de vocês, o material que eu mostrei. Qual é? A gente separa basicamente em 2 grupos, né, de estruturas geológicas do Brasil. As bacias sedimentares, a gente tem 3 primordiais. Paraná, Amazônica, Maranhão. Tá? Às vezes esses nomes mudam um pouquinho, por isso que é bom ver vários materiais. Tá? Só que aí, ó, por vezes, os escudos cristalinos às vezes também são subdivididos em dobramentos antigos. Também são 3, tá? Nordeste, Brasília e Atlântico. Tá? Ainda que o mais comum seja a divisão apenas em escudos e bacias. Tá? E aí os escudos também são 3. O escudo atlântico, o escudo do Brasil Central e o escudo das Guianas. Tá? 3, 3, 3. Então, tem umas coisinhas aí que a gente tem que ir memorizando mesmo, não tem muito jeito, mas pelo menos a gente entende bem o que é cada um desses conceitos, né? Então, já ajuda muito. Então, gente, atividade mineradora. Esses são os 4 espaços primordiais da atividade mineradora no Brasil. Tá? Importantíssimo saber os 4. Quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, origem da gloriosa empresa Vale, que vocês tanto amam e defendem aqui nas aulas. O maciço de Urucum, no Mato Grosso do Sul. A Serra dos Carajás, que também teve ali um famoso massacre dos Carajás, né, com o sem terra de lá, que faz mais de 20 anos. Basicamente, só foram punidos ali os patentes baixas, e aí hoje, simplesmente, a polícia nem intervém em nenhum tipo de conflito lá nessas regiões, porque depois desse conflito, eles sabem que é só patente baixa que se dá mal, então eles nem vão, porque eles sabem que os chefes não vão se dar mal, né? E a Serra do Navio aí no Amapá com a extração de manganês. Então, ó, esse mapa, gente, ele resume o primordial que vocês precisam saber da atividade mineradora. Mas o legal é o que, gente? Vocês fazerem relações entre este mapa e o mapa de estrutura geológica. Porque aí vocês vão começar a entender quais tipos de minérios tem em quais lugares ou outros. Tá? Depois a gente vai ver que o combustível fóssil, como a gente já viu, né, vai se concentrar muito nas bacias sedimentares. Né? Mas não é o que a gente está vendo aqui. Né? A gente não está falando de extração de combustível fóssil, a gente está falando de extração aqui desses minérios. Né? Metais preciosos também, ó, os 3 pedaços aí mais importantes para o ouro. Serra Pelada, sul do Pará, Vale do Rio Branco e o Vale do Rio Madeira. E aí tem outros metais aí explorados. Então, esses 2 mapinhas aqui, ó, interessante saber,
tá? Esses destaques aqui desses dois mapinhas, tá? E aí também, ó, principais jazimentos de gemas, né? As pedras preciosas, caso alguém queira seguir aí vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Não sei se vocês sabem, gente, mas a família Bolsonaro e os antepassados deles são muito envolvidos com atividade mineral, tá? Ele, quando estava no exército, ele sempre ia atrás, ia para uma missão em algum lugar lá, para, né, pintar de branco ali alguma calçada. Ele já ia atrás de exploração mineral. Por isso que ele tem tanta treta com o quilombola. A família dele tem tretas fundiárias no litoral sul de São Paulo, tá? Município de Eldorado e outros ali. Pessoal que não vale nada, né? Então, é briga pessoal quando ele fala de quilombola, e por isso que eles querem tanto liberar atividade mineradora aí em áreas indígenas, de reserva indígena e quilombola. Esse vídeo fala um pouco disso, no caso das reservas indígenas. Então, ó, está um pouquinho estourado aí na tela, mas está falando sobre sustentabilidade aí, extremamente importante. Jazidas minerais são recursos, né, naturais não renováveis, gente. Acaba. Então, ou seja, se extrairmos tudo, agora não terá para o futuro. Isso pensando só no ser humano, hein? Tá nem pensando no planeta, esse primeiro ponto. Segundo, abandono de minas e outros lugares de exploração, quando ocorre o esgotamento produtivo, sem a devida recuperação ambiental desse lugar. O pessoal só vai embora, né? Larga lá tudo esburacado. Terceiro, a mineração é responsável por danos paisagísticos, né? Lembra? Expressão visual dos espaços, modificação da paisagem, exemplo, né? Todas as etapas lá da mineração, né? Desde a retirada da vegetação até você explodir tudo ali, né? Para fazer metrô aqui em São Paulo usa muita bomba, né? Para explodir essas rochas. Mas eu estava fazendo uma entrevista lá que eu estava fazendo, enfim, foi embargada, né? A obra da linha laranja foi embargada. E aí a empresa foi obrigada a abrir uma central de atendimento e a gente, né, nós éramos agentes contratados para ir lá informar as pessoas disso, em toda a linha laranja, principalmente Zona Norte. E aí eles me falaram lá, né, no que seria o ponto final, eles falaram, Jean, aqui essa obra não anda, ninguém fala nada, porque ó, um monte de estudo que é feito, vão enrolando, gastando dinheiro, tem um pedregulho de 150 metros aqui embaixo dessa rua. Não tem como ter uma estação aqui, né? Bom, e aí, né, você tem aí o lançamento de um monte de produto químico tóxico, né, como o mercúrio, além de todas as condições sociais. Bom, os desastres causados pela Vale, né, tanto Mariana como no Brumadinho, concentrou tudo isso aí daí junto. Tudo, né, ó. Concentrou, ó, primeiro, segundo, terceiro fator, né, foi uma das maiores tragédias aí, né. Aqui tá falando do desastre em Mariana, né, quando fizeram esse vídeo ainda não tinha ocorrido de Brumadinho. Né, mas teve esse primeiro aqui que já tinha sido o maior acidente mundial com barragens. Né? E tá lá, o rio tudo assoreado, tóxico, eles matam. Não, é até simbólico que não se chama mais Vale do Rio Doce, né? E só Vale SA. Eles mataram o Rio Doce, né? O Rio Doce não existe mais, ele está todo assoreado. Aqui está trazendo uma notícia antiga da época do governo do Michel Temer, que queria liberar toda a mineração nessa área aqui, que é uma reserva nacional. Né? RENCA, Reserva Nacional do Cobre e seus associados. Tem cobre nessa área, só que tem população indígena, tem 2 terras indígenas aqui. Na época do Michel Temer, depois vocês podem pesquisar se essa reserva foi abolida ou não, queria abrir tudo aí para mineração. Tá? E aí, ó, eu, assim como professor desse vídeo, recomendo muito para vocês assistirem esse filme nacional, Serra Pelada. Vocês sabem o que é Serra Pelada? Vocês sabem do que se trata? O que é esse lugar? Ou nunca também ouviram falar? E, gente, a Serra Pelada... gente, chamadas é melhor fazer por aqui ou pelo grupo do Zap? Confesso que para mim é mais fácil no grupo do Zap, pelo como a galera tá fazendo lá. Ou é mais fácil para vocês mandarem aqui? Tanto faz, né? Na verdade, para mim. Tanto faz, bicho. Então manda lá no Zap, por gentileza, que aí já fica uma coisinha só, tá bom? E, gente, essa aula aqui de hoje eu recomendo bastante para vocês pegar esses mapas, ó, esses 2 mapinhas, ó. Dá uma analisada, dá uma comparada nesses 2 mapinhas deste vídeo. Eu vou mandar os slides para vocês com o mapa de estrutura geológica, tá? Eu só vou fazer uns cortes aqui, eu mando os slides para vocês,
tá? Eu vou tirar a parte de relevo, que a gente só vai ver na próxima aula. E deixa eu conferir se sai meu QR Code da vacina, galera. Tem possibilidades de ser vacinado hoje, gente. Basta meu QR Code chegar aqui no meu e-mail. Nossa, tô aqui. Nossa, como eu consegui não pensar durante toda a aula, velho. E, gente, deixa eu stop aqui o share, então. E, galera, bom dia para vocês. Quem quiser ligar a câmera é só para dar um tchau aí para nós. Dá um tchau, me deseja boa vacina. Vamos ver, né? Se vai rolar. Não sei se vai rolar hoje. Gente, tchau. Então, eu pego a chamada lá. Mas, gente, é melhor mandar de novo, tá? Porque não é à toa que eles fazem a chamada na segunda aula e na última, que são 2 mesmo, tá? Então, mandem lá, por gentileza, que nem vocês fizeram mais cedo. Tá bom, galera? E, ó, informação de bastidores. Eu acho que eu vou conhecer vocês daqui a pouco tempo, hein? A aula vai continuar online, nós de sexta, mas vamos lá, em breve vai rolar uma surpresinha aí. E fiquem atentos no Zap, porque eu vou mandar um trabalho de campo. Acabei não tendo tempo de falar aqui. Tá bom? É isso que a aluna Giovana ia falar. Ela está se formando em turismo e ela vai ganhar um passeio bem legal. Se a gente for, ia ser incrível. Tá bom? Deixa eu parar aqui a gravar. Aliás, vou fazer o seguinte. Sei que vocês vão esperar só um minutinho. Eu vou só mandar no chat isso. Aliás, deixa quieto, vai. Vou mandar no Zap. Vou mandar no grupo do Zap, vocês vão ver do que se trata. É a nascente do tamanho do ATI. Tá? Por isso que foi legal a gente já ter conseguido passar esses temas aqui hoje. Próxima aula, estou em dúvida se a gente vai para relevo ou águas, né? Porque só vai dar para ver um dos dois, eu acho, antes. Ou a gente faz meio relevo, meio águas, para se preparar para esse passeio, para quem quiser ir. Depois a gente dá a sequência. Vou mandar no Zap, vocês vão ver. Tudo bem, gente? Beijos para vocês, abraços e vou mandar depois slides e atividades para vocês, tá? Só tem um pouquinho de paciência, beleza? Bom dia para vocês, abraços, fiquem bem. Tchau, tchau. Valeu. Tomara que dê certo aqui com a vacina hoje. Tchau.